Então, gente, a gente agora está começando mais um estudo. E antes da gente começar, né, em si, alguém teria algum pedido, algum agradecimento a fazer? Antes da gente fazer a oração inicial? Alguém? Eu teria um pedido. Não sei se vocês sabem, mas acabou saindo, acho que, não sei se foi ontem ou hoje, sobre o Dr. Walter White. Ele acabou ficando doente. Então, pedi oração por ele, né? E não sei se vocês sabem que vai ter uma campal da TV Terceiro Anjo, né? Ano que vem aqui no Brasil. E corre o risco de ele nem conseguir vir, né? Por causa dessa doença. Não sei o que acometeu com ele, né? Mas pedi oração por ele que Deus continue preservando o seu cérebro, né? Mais algum pedido ou agradecimento? Senão, nós já começamos a oração e já damos sequência ao nosso estudo. Eu, então, gostaria de agradecer a Deus pela semana, basicamente, e pedir que Ele continue com todos nós. Amém. É. Mais alguém? Dona Lourdes, na oração de vocês, ponha Dona Lourdes e família. Peço. Ok, então, pessoal. Peço então que vocês curvem suas frontes e vamos falar com Deus para a gente começar a nossa live. Oremos. Querido Pai Celestial, amável e bom Deus, Senhor, muito obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado pelo seu amor que é infindável por cada um de nós. Obrigado pelo Espírito Santo que trabalha por nós também, incessantemente. Nós só podemos lhe agradecer. Senhor, nós pedimos em especial que o Senhor esteja aqui com a gente, nesse estudo, que os seus anjos possam estar presentes aqui também, que com certeza vai ser uma bênção, que nós possamos, tudo que nós estudamos e nós vamos rever agora, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, Pai, por favor. Isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, peço que quem consiga ligar as câmeras para ficar melhor, né, para a gente se ver. Acho que a gente parece estar numa sala, todo mundo junto. E então, hoje, o capítulo 5, né, sobre o plano da salvação, com a nossa amiga Isa. Contigo, Isa. Obrigado por ter aceito o convite de passar para a gente. Eu que agradeço o convite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Ok. Muito bem. Hoje eu vou passar o estudo em companhia da minha amiga, da Nicole. Tá por aí, Nicole? Aí. Só testa seu microfone, só pra gente ver se tá tudo certinho, Nick. Você tá me ouvindo? Tá um pouquinho baixo. Pelo menos pra mim, não sei pra vocês. Peraí. Tá bom. Bom, enfim, pessoal, eu confesso que esse é o meu primeiro estudo deste livro aqui com vocês. Primeira vez que eu estou passando, mas de qualquer forma é um tema muito sublime e que quando eu recebi o convite e vi o tema, o título, eu fiquei muito feliz porque é um tema que nós devemos realmente estar informados, né? E que nós entendamos com clareza o que o Espírito de Profecia, enfim, o que a Bíblia fala sobre ele, porque ele tem literalmente tudo a ver com a nossa vida aqui na Terra e posteriormente no céu. Então, não sei, Nick, você quer começar? Ou eu posso começar também nesse primeiro subtítulo? Pode começar, aí eu vou comentando. Ok, então. Muito bem. Eu gostaria de pedir que alguém lesse o primeiro parágrafo, por favor. Alguém que está com o livro poderia ler pra gente? O primeiro parágrafo ali, assim que o capítulo se inicia. Quer que eu leia, então? Pode ser, por favor. Tá.
O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte. E não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia ao redor do Pai, e na terceira vez ele veio de seu Pai e podia-se ver a sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. Aí, muito obrigada. Bom, este primeiro parágrafo serve para a gente entender um pouco o contexto do próprio capítulo. E, assim, a gente costuma ouvir essa história desde quem nasceu na igreja e tudo mais. A gente costuma conhecer bastante essa história, mas até estava comentando comigo mais cedo sobre alguns aspectos que eu achei bem interessantes que a gente não tinha percebido e eu particularmente não sabia. Mais pra frente a gente vai estudar alguns deles. E se vocês acharem alguma parte interessante que vocês queiram comentar, fiquem à vontade, tá bom? Neste primeiro parágrafo, e também já falando sobre o subtítulo, inclusive quem não leu, eu aconselho que leia, é um capítulo realmente, ele é um pouquinho grande, mas um capítulo muito esclarecedor. E parágrafo, perdão, neste parágrafo, eu me lembrei de algumas pessoas que eu já ouvi comentarem comigo, de que Deus, ele não deu muita importância para o homem neste momento da queda. Então, eu não sei, eu creio que vocês já devem ter escutado algumas pessoas dizendo que após a queda, Deus abandonou o homem. Então, Deus criou o homem, tudo certinho, essas pessoas acreditam que não, beleza, Deus criou o homem, mas depois que o homem pecou, Deus simplesmente, você pecou? Então agora viva da maneira que você quiser. Porque naquele ato, Adão e Eva, eles estavam mostrando que eles preferiam agir da forma que eles achavam que era a melhor forma de se viver. E as pessoas ali, elas acabam pensando que Cristo, que Deus naquele momento, ele não se importava com o que aconteceu. Mas neste parágrafo é nítida a preocupação que ocorre no céu. Assim que o capítulo se inicia, fala assim: o céu encheu-se de tristeza. Então, ali, desde o princípio, a gente já vê a preocupação de Deus por cada um de nós. Desde o momento da queda até os nossos dias atuais, até durante o plano da salvação que a gente vai ver com o desenrolar dos acontecimentos neste capítulo, a gente vê a constante preocupação de Deus em nos salvar, em que nós estivéssemos cada vez mais perto dele. E aí a gente também pode perceber que não era o ideal de Deus naquele início todo. Então as pessoas costumam se contradizer e criticar até mesmo Deus, as pessoas que estão sempre procurando alguma coisa para falar esse tipo de coisa, comentam que isso não deveria ter acontecido, né? Mas a gente já sabe que Deus nos criou com livre-arbítrio e tudo mais. Sobre isso, alguém gostaria de comentar? Matheus Andrade, pode comentar. Então, uma coisa interessante é que um dia a gente estava fazendo estudo bíblico. Não, gente, a gente estava acompanhando o estudo bíblico e a irmã lá pegou e falou o seguinte: ela estava perguntando, era para 2 crianças. E as crianças estavam tentando falar: se Deus sabia que o homem ia cair, por que que criou o homem, sabendo que tudo que ia acontecer e tudo mais? E é algo de fato de se pensar, né? Se Deus sabia tudo que ia acontecer, a desgraça que haveria, por que criar o homem? Só que quando a gente entende o amor de Deus, a gente vê que para Deus valia mais a pena criar o homem, sabendo não apenas que o homem iria cair, mas sabendo que ele iria sofrer, que ele iria ser morto, que ele iria passar por tudo que ele passou, que ele seria humilhado. Então, muitas vezes a gente pensa na gente, a gente pensa: você sabia que eu ia cair, por que que me fez nascer e tudo mais? Você sabia que o homem iria cair, por que que criou o homem? Só que quando a gente pensa no amor de Deus, sabendo que tá certo, Deus sabia que a gente iria pecar,
Só que sabendo disso e sabendo que ele me viria, passaria por tudo que passou, morreria pela gente, ele ainda assim preferiu que a gente existisse. Então a gente vê que a todo momento o amor de Deus se mostra, né? Porque o ato de Deus criar o ser humano é um ato de amor, é um ato que demonstra um amor total, é uma abnegação. Ele prefere, novamente repetindo, ele prefere criar o homem e poder viver com o homem do que saber que a vida dele vai custar aquilo, que ele vai morrer para aquele povo. Então, o amor de Deus é muito grande, né? Exatamente. E a gente aprende um outro aspecto divino, né? Que é o momento em que ele não pensa simplesmente nele. E nós fazemos isso, né? Como você muito bem comentou, nós costumamos pensar sempre no nosso bem, independente do mal do outro. Então a gente ali percebe que o plano divino não foi de forma alguma egocêntrico e egoísta. Ele, mesmo que ele fosse sofrer e tudo mais, ele preferiu o nosso bem-estar. Wallace 7, não sei se é bem isso. Pode comentar. Isso, boa noite, dá para me ouvir? Então, a gente podemos parar e pensar da seguinte forma, né? Deus, ele sempre foi criador e sempre continuará sendo, né? Então, ele criou, a gente sabe, todo mundo, Adão e Eva, mas o interessante é que ao casal eles terem pecado, né? Êxodo não, Gênesis capítulo 3 verso eu tinha marcado aqui, tava dando uma olhada, verso do 7 em diante, né? É isso. O 7 do 8 em diante. Fala que quando eles caíram, né, Deus, né, ele esteve presente, ele procurou, ele quis saber o que tinha acontecido, né? Então, mesmo eles sabendo da consequência do erro grave que eles tinham cometido ali, ele se preocupou, porque ele queria o bem, independentemente de qualquer situação que ocorresse. Né? E ao contrário de Adão e Eva, né, ao ter caído em pecado, eles, no caso, tentaram se esconder. O mais interessante do que isso, do cair, né, do correr, é que Deus, ele foi à procura. Deus, ele sempre está à procura, né, dos seus filhos, das suas criaturas, independentemente de quem seja ele. E estava no plano divino isso. Tanto outros mundos que não caíram, quanto esse que infelizmente caiu. Né? Só mostra a grandeza de um Deus que é criador e ele sempre vai continuar criando coisas, criaturas, enfim, adiante. Exatamente. Alguém tem mais algum comentário? Isa, eu queria comentar sobre algo que eu achei muito interessante, assim, eu trouxe para outro lado, que é bem no início do parágrafo, que Ellen White diz: o céu encheu-se de tristeza, né? Quando, quando viu que o homem havia pecado, que o homem havia estado perdido, né? E eu fiquei refletindo assim, eu resolvi trazer para a nossa vida. Quantas vezes nós pecamos e pecamos assim, sem importância, né? E se nós parássemos para pensar e refletíssemos assim, nossa, quando eu peco, os anjos e até mesmo Jesus se entristecem muito com o meu pecado, né? E se cada vez que nós pensássemos isso e refletíssemos, tenho certeza que nós não pecaríamos tanto como nós pecamos, né? Então, eu achei isso, assim, muito interessante e veio justamente na minha mente. A Leonarte, ela comenta sobre algo assim, só não vou lembrar onde. E eu também achei interessante que bem no final do parágrafo, ela diz que o semblante, né, de Jesus estava calmo, livre de inquietação, né, e perplexidade, e resplandecia de benevolência e amabilidade. Então, eu fiquei assim, quantas vezes a gente passa por situações difíceis, porque realmente foi um momento muito difícil ali, né, quando o homem pecou. Eu creio que os anjos estavam, assim, ansiosos, nervosos ao mesmo tempo, e aí Jesus estava sereno, calmo, né, porque ele já tinha um plano. E às vezes a gente passa por dificuldades na nossa vida
onde são momentos muito difíceis e a gente acaba ficando nervoso, ansioso e acaba até perdendo às vezes a fé em Cristo, né? A gente perde essa fé. E tem uma música do Inário que diz que se nós orássemos toda vez, né, que acontece alguma coisa difícil em nossa vida, nós não estaríamos tão assim para baixo. Então, esses foram os 2 pontos que me chamou muita atenção nesse primeiro parágrafo. É mesmo. E você falando agora, Nick, eu pensei um pouco também sobre a influência que os nossos erros causam sobre as outras pessoas, né? Então, se o meu erro enche o céu de tristeza, imagine o meu semelhante. Então, é, existem pessoas que se espelham em nós. Isso acaba sendo inevitável. Não é o ideal, nós devemos nos espelhar unicamente em Cristo. Mas existem pessoas que se espelham nos nossos atos e tudo mais. E, às vezes, uma falha nossa pode ser pedra de tropeço também para essas pessoas, né? Roberto Castilho, pode comentar. Olá, pessoal, boa noite. Tomei um pouquinho aqui, mas eu queria só falar mais pela questão de Deus, o Pai aí, né? É interessante entender, e eu queria até propor aqui, se alguém conseguir achar algum texto aonde Deus é acessível, o Pai. Porque todos os textos que eu li até hoje, parece que ninguém nunca viu Deus, o Pai. Nem mesmo o anjo, nem ninguém, tá? Então eu até queria, se alguém tiver alguma coisa em relação a isso, para me ajudar. Porque se realmente ninguém tiver essa dádiva, seremos os primeiros, né? Porque lá em Mateus 5 diz que bem-aventurados os pacientes, porque eles verão a Deus, tá? E ali é Deus o Pai. Então é muito interessante se realmente isso é algo, né? Porque os anjos ficavam, o trono de Deus fica acima dos querubins, ou seja, tanto Lúcifer, que ele não conseguia vislumbrar porque ele ficava sempre olhando para baixo, né? O anjo na Arca da Aliança ficava olhando para baixo, ele não podia olhar para cima. Então, com todas essas nuances, e aqui nós vemos que Ellen White não via, era uma nuvem que atrapalhava a visão dela, tanto que ela não conseguia nem ver Jesus na nuvem, só quando Jesus sai. Então, eu fico com essa curiosidade, tá? Até o momento, eu só vi textos onde Deus não é visível para ninguém, mas eu gostaria de saber se isso é verdade ou não. Então, se alguém tiver alguma coisa em relação a isso, eu agradeço. Ok, então fica aí o convite para vocês. Matheus Andrade. Eu achei interessante o comentário sobre a questão do pecado e tudo mais, porque quando o homem peca, todo o céu entra em tristeza, né? Só que a gente, por estar tão acostumado, como diz Davi, por ter nascido em pecado, a gente nasce e vê pecado em todo momento, em todo lugar que a gente olha, a gente vê pecado. A gente está tão acostumado com isso que a gente não entende o que o pecado causa e o que o pecado causou, né? A gente está muito próximo com isso. A realidade do pecado se tornou algo comum para a gente. E lá em Hebreus 10, a partir do versículo 28 diz, né? Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se a gente ler o versículo 28 e 29, a gente vê que pisar o Filho de Deus é justamente pecar. A gente vê que isso é pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus é pecar. E quando a gente entende que quando a gente peca, a gente pisa o Filho de Deus e o sangue que ele deu por nós, a gente começa, quem sabe, espero que sim, entender um pouco mais do que custou o nosso pecado, né? A gente entende, que é interessante, os anjos parece que entenderam primeiro que a gente, a dor que o pecado iria causar. A gente precisa também disso, né? Se a gente quer ocupar o espaço deles, né? Dos que caíram, no caso. Exatamente. E assim como o sacrifício de Cristo, às vezes de tanto a gente ouvir falar de ser algo até comum na nossa vida, a gente acaba deixando isso normal. Então,
não sei quem aí nasceu na igreja, mas a gente sempre escuta essa história que Jesus veio para a Terra, morreu por nós e tudo mais. E às vezes a gente acaba achando que é simplesmente um conto. Mesmo involuntariamente, aquilo não faz mais sentido para mim. Então, essa reflexão da enormidade do nosso pecado, da enormidade do sacrifício de Cristo por nós, é realmente muito necessária, né? Só mais um ponto sobre esse subtítulo, nós temos que avançar. Ah, eu achei interessante, não vai dar tempo de ler, mas recomendo que vocês leiam o fim desse subtítulo, que vai falar um pouco sobre um dos propósitos de Cristo ao vir aqui para a Terra. Fala que ele iria se humilhar como homem, ele iria se familiarizar com a raça caída, para entender justamente sobre o que o homem passa. E tem um verso que eu acho muito incrível da Bíblia, que está em Hebreus 4, no versículo 15. Se vocês puderem me acompanhar, ele é bem interessante, que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecados. Então, a gente vê aqui que Jesus, ele foi o nosso exemplo perfeito. E aí a gente vê em vários momentos da história da vida dele, inclusive no batismo, que um dos propósitos dele aqui era justamente servir de exemplo para nós e também entender as nossas dificuldades. E é até cômico o fato de nós muitas vezes não confiarmos plenamente nele. Às vezes a gente pensa que ele não entende o que estamos passando, e às vezes a gente prefere confiar nossas amarguras, nossas tristezas a simples pessoas carnais, humanos caídos, não é mesmo? E não levamos nossas angústias, nossas aflições para Cristo. E Ele está mais que disposto a nos ouvir e a nos aconselhar também pela Sua palavra, porque Ele já passou por tudo que nós estamos passando hoje. Bela, pode comentar. Eu achei interessante desse subtítulo aqui, primeiramente, a questão de que Cristo ele se oferece, né? A gente, claro que a Bíblia fala da questão de Deus entregar o seu filho, mas a gente vê Cristo ali, ele se colocando à disposição. Na realidade, é como se. E aqui ele descrevendo, mais pra frente no caso, né? Aos anjos, todo o plano da salvação. Eu achei isso a coisa mais linda, que ele se coloca, né? Ele se coloca à disposição e ele se coloca assim, né? Pra nos salvar. E outra coisa que eu queria destacar é que Deus, quando ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva, ele fala que se eles comessem, eles iriam morrer. O dia em que eles comessem, eles iam morrer. E aí, às vezes a gente tenta explicar por que então, mas na realidade eles não morreram, mas eles começaram a morrer, a partir dali a gente começou a degradar, como é que foi isso? Mas a gente vê aqui no plano da redenção que eles só não morreram naquela hora porque Cristo ele se entregou nessa hora. Entendeu? Então, assim que houve pecado, já houve o plano da redenção já estava pronto, mas de forma realmente eficaz, Cristo ele já tinha se entregado ele tinha se oferecido para morrer pelo ser humano. O ser humano, Adão e Eva só não morreram no dia que eles pecaram, porque Jesus se ofereceu. Então, isso é bem forte e na realidade mostra realmente a, como a lei de Deus é imutável, a gente vai ver isso aqui mais pra frente, né? E a seriedade das reivindicações da lei de Deus, que elas são realmente fortes, e Jesus ele se coloca mesmo no nosso lugar, e ele fala, é a única forma que a gente vai conseguir, que vai ser feito, que pode ser feito, né, pra que a gente possa sanar, a, e a gente possa, assim, que possa ficar de acordo com a lei, né? É só eu morrendo. Na realidade, Deus ele não abriu exceção alguma. Deus ele nem pode, não, né? Porque a lei dele é imutável, como ele mesmo, enfim, não é que ele não pode, mas assim é o caráter dele. Não teria como de Deus abrir uma exceção. Mas Jesus, ele é assim, eu fiquei maravilhada, né, ao ler esse capítulo da condescendência de Cristo. Achei a coisa mais linda. E outra coisa que eu queria salientar é que, além dessa questão de Jesus se colocar, né, como o nosso Salvador desde as eras eternas,
é a questão de que mais pra frente fala que ele cumpriria a sua missão de mestre e depois morreria por nós. Então aqui traz, já lá no plano da redenção, todo o formato, até porque ele conta, eu achei incrível, porque ele conta para os anjos todo o plano da redenção. Na realidade, não só, o plano da redenção é o grande conflito, mas ele conta toda a história do grande conflito para os anjos, explica tudo como vai ser. E aí ele fala que ele seria mestre e também morreria por nós. Isso eu achei interessante. Então, assim, as duas faces não, os dois pontos do ministério de Jesus, né? Ele serviria como um ensinador, nos mostraria como vencer, que na realidade fala ali, né, que ele se colocaria, como você falou, né, no nosso lugar, como homem, mostraria como a gente deveria resistir às tentações de Satanás, para que ele pudesse nos socorrer. Essa é a função de mestre, e depois a função de salvador. E aqui anteriormente também fala, dizendo assim, deixa eu ver aqui, disse-lhes que havia suplicado ao Pai e que havia se oferecido para dar a vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, e aqui eu acho interessante, e que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina ele pudesse ter o favor de Deus. Então, assim, para que a gente possa ter o favor de Deus, é através de obediência e os méritos do sangue de Cristo, é através desse Salvador que morreu por nós e que também foi nosso mestre e nos ensinou. Eu achei interessante essa ligação, sabe? Que Jesus mesmo apresenta aqui ao dar o plano da redenção. Então, é o esforço humano com o poder divino, né? E é maravilhoso. Exatamente. Bom, o Matheus Andrade pode comentar, e aí depois a gente já passa para o próximo subtítulo e terão mais oportunidades para comentário também. Pode comentar, Matheus. Eu ia comentar justamente a última frase, a última frase do capítulo desse subtítulo, que diz o seguinte, né? Disse-lhes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia e ascenderia a seu Pai para interceder pelo homem transviado e culposo. Então a gente vê que a morte de Cristo cumpriu um monte de coisas. Quando Cristo morre, um monte de coisa acontece, né? Só que aqui é enfatizado que a morte de Cristo foi para que ele pudesse interceder pelo homem, morrer, ressuscitar para interceder. O foco desse fim é justamente para isso. E eu falei muito Hebreus hoje. Hebreus, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz assim: Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ele ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, todo sumo sacerdote era necessário fazer intercessão, era necessário, vamos dizer assim, servir como comunicação entre os homens e Deus. E Cristo vem para isso, né? E aí no versículo 2, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então a gente vê o que Cristo fez, como Cristo veio para a Terra rodeado de fraquezas, para poder vencer e assumir o cargo de intercessor e poder ligar o homem com Deus, né? A gente vê esse foco aqui. Muito bem, obrigada, Matheus. Bom, continuando, o próximo subtítulo tem como título O Meio Possível de Salvação. Então, ele vai mostrar o que aconteceu posteriormente ao que nós lemos. E eu vou apenas ressaltar alguns aspectos, nós não vamos ler tudo. Então, quem não conseguiu ler, pode ler depois, que é muito bom. Mas alguns pontos que eu achei, em particular, achei interessante. Eu achei interessante o momento em que a gente percebe, eu não me lembro agora quem comentou, perdão, mas alguém comentou sobre o desinteresse de Cristo por se beneficiar. E a gente vê isso não só nesse momento, mas em toda a história dele, no mundo, né? Então ele é, tinha sempre um espírito muito abnegado. E tem um trecho aqui que fala assim: com santa tristeza, Jesus consolou e animou os anjos e os informou de que, dali em diante, aqueles que ele remisse estariam com ele, e com ele sempre morariam, e que pela sua morte resgataria a muitos e destruiria aquele que tinha o poder da morte. Então, aqui a gente vê que Jesus, para mim, Jesus foi o maior missionário que nós já tivemos na nossa história. Eu gosto muito de ler histórias de missionários, mas aqui a gente vê uma completa renúncia em favor de alguém que, neste momento, tinha simplesmente dado as costas para ele, não é mesmo? E
O subtítulo em si, ele vai ressaltando o sofrimento que Jesus sabia que iria passar, mas que a maior recompensa para ele seria a raça decaída estar novamente ligada ao Pai, que todo o plano que Deus tinha idealizado fosse novamente cumprido. E um outro ponto que eu achei interessante também em relação a isso, a tristeza do pai. Então aqui fala: pensais que o pai entregou seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Eu não sei se tem alguém aqui que já é pai ou mãe, mas eu conversava com minha mãe sobre esse tema e ela disse que o amor que uma mãe, um pai tem por seu filho ali, um bebê, é realmente indescritível. E a gente percebe que não foi uma coisa simplesmente. Não, eu sei que isso vai dar certo, eu sei que isso vai acontecer, Deus sabia de tudo. Mas, mesmo assim, o pai, ele passou por um esforço ali naquele momento. Então, a gente vê que a nossa salvação, na verdade, não foi alguma coisa simplesmente superficial, que não causou profunda tristeza no céu. Então, tudo isso, sim, impactou os anjos, impactou, enfim, todo o momento que estava, tudo que foi idealizado. Durante esse subtítulo, perdão, também, mostrado os anjos dizendo que eles poderiam fazer aquilo. Eles não queriam que Jesus tivesse que vir aqui à Terra, tivesse que morrer, eles disseram que eles poderiam fazer isso. E aqui fala: nada a não ser a morte e intercessão de seu filho, Jesus, pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperanças. Então, Deus, naquele momento, não achou, perdão, os anjos, eles queriam muito, de alguma forma, fazer com que aquilo não precisasse acontecer, fazer com que eles fossem no lugar de Jesus, mas eles entenderam, ali depois que a gente vê que Jesus explica para eles todo o processo e qual seria o papel deles em toda a obra, a gente vê os anjos ajudando Jesus em diversos momentos. Um deles é o deserto ali da tentação, que a gente pode ver essa ação deles. Então a gente percebe que o nosso pecado, a nossa queda, não é algo tão pequeno quanto o mundo costuma pregar, né? E, às vezes a gente vê pelas entrelinhas de algumas afirmações que as pessoas dizem por aí, e a gente percebe que cada vez mais o pecado se torna mais relativo. Então, eu fiz isso, mas foi pelos motivos corretos, não foi tudo aquilo. E a gente vê com o passar das décadas, coisas que na época da minha avó eram consideradas, entre aspas, mais erradas, hoje já não são tanto. Então a gente percebe a astúcia do inimigo em fazer com que nós pensemos: não, são só 10 minutos, é um tempo que eu ia perder de qualquer forma. É só isso aqui, é só um pecadinho. Mas aqui a gente vê a enormidade que os anjos não poderiam dar a vida porque não seria suficiente para pagar pelos nossos pecados. Mas mais para frente ainda, esse subtítulo é incrível, ele é bem profundo, tem várias informações, então não vai dar para a gente comentar sobre todas elas hoje. Mostra, mais ao fim, a vontade de Satanás de fazer com que Jesus caísse. Então, Satanás, ele começou a achar que ele já seria triunfante naquele momento. Ao pensar que Jesus viria para a Terra e viveria como homem, ele então pensou: eu vou conseguir fazer ele pecar. E ali, ele já começou a pensar que ele seria vitorioso em toda essa batalha que estava começando a ser travada, não é mesmo? Mas nós sabemos o desfecho da história, e que Satanás, enfim, não irá prevalecer sobre o poder divino, mas neste momento ele pensou que poderia tentar Jesus e poderia fazê-lo cair nos desejos da carne. Muito bem, sobre esse subtítulo, tem algumas mãos já levantadas. Matheus Andrade, não sei se sua mão já estava levantada ou se você deixou. Então pode comentar.
Então, é uma coisa interessante que desse subtítulo aqui é que ele vem trazer um pouco também sobre o risco que foi, né? Como que foi arriscado Cristo pegar e vir e passar pelo que passou. White disse o seguinte, que logo no começo, né? Jesus também lhes disse que teria uma parte a desempenhar, falando dos anjos, e estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles, e seriam testemunhas de sua humilhação e grande sofrimento. A gente vê como que foi arriscado o plano da salvação. A gente vê que Cristo na cruz sente uma distância de Deus muito alta, a ponto dele ir para um caminho onde ele vai quase duvidar do cuidado de Deus. Só que no fim ele pega e fala: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Só que por muito pouco ele não começa a duvidar do cuidado de Deus. O plano da salvação custou muito caro, foi muito perigoso. A gente vê aqui lá também em Lucas, no capítulo 22. A partir do versículo 42, Lucas 22, 42 diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, a gente vê que Cristo estava com uma luta constante entre ele desistir daquilo porque ele não estava aguentando e fazer a vontade do Pai. A gente vê que foi muito arriscado. E ele lutou tanto, mas tanto com isso, que o texto continua, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então ele lutava para vencer aquela tentação, aquela vontade de desistir, e o anjo fortalecia, como foi Cristo disse. Cristo disse: vocês vão ter um papel, vocês vão me ajudar a suportar, vocês vão me ajudar nisso. E de fato isso aconteceu. O anjo, vendo ele sofrendo daquele jeito, foi ajudar Cristo. E posto em agonia, orava mais intensamente. A gente vê o ciclo que foi de Cristo de orar, a agonia dele aumentar mais, e ele orar mais, e a agonia dele aumentar mais, e ele orar mais, até que chega um ponto onde o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A gente vê lá em Hebreus, não lembro se é o 4 ou o 5, um dos dois, acho que é o 4 mesmo, o 4 é logo no começo, que diz: ainda não lutaste contra o pecado até o sangue. E a gente vê que Cristo fez isso. Cristo, para fazer a vontade, para cumprir o plano da redenção, para não desistir do homem, para suportar toda aquela agonia, lutou até o sangue contra o pecado e venceu, e fez o que era a vontade do Pai, né? Então, sempre que a gente olhar para Cristo, a gente vê tudo que ele pôs em risco por amor a gente. Exatamente. São aspectos realmente muito interessantes para nossa reflexão. Roberto Castilho. É interessante a gente entender que a vitória de Cristo foi no Getsemane, não foi na cruz, né? Ali no Getsemane foi o local onde ele captou todos os nossos pecados. Ele estava morrendo a segunda morte ali, né? A morte na cruz é uma morte até relativamente, muitos ali morriam de morte de cruz, mas Jesus ele estava com todos os nossos pecados, de todos os momentos, eras e etc. nele naquele momento, e ele estava ali justamente naquele momento, foi o momento em que Satanás mais teve a sua oportunidade de vencê-lo. Depois daquela batalha, acabou ali para Satanás. Satanás já sabia que dali em diante ia ser muito mais complicado, né? E eu acho interessante a gente colaborar com essa ideia de que Satanás ele pensou que agora eu vou conseguir, né, eu vou fazer Cristo se rebaixar, porque o problema de Satanás era com Cristo, porque ele queria ser Cristo, né? Então agora eu vou conseguir fazer ele se rebaixar pior que eu. Agora ele não foi melhor que eu, maior que eu, né? Foi considerado Deus e eu não. Agora ele vai ser humano, pior que eu. E agora eu pego ele, né? Então Satanás ele tinha toda uma ideia já proposta. Eu acho assim o ser iluminado de inteligência, né? Porque ele tinha todos os pontos ali praticamente acertados. O problema dele é que Deus tinha sempre muitos passos à frente. E como ele não é Deus, ele não sabe o que Deus iria pensar ou fazer, né? Então, Deus sempre tinha muitos passos à frente de Satanás e por isso ele não venceu. E eu achei bem interessante que o finalzinho desse tema, né, desse segundo subtítulo, fala de Ellen White vendo Lúcifer antes e depois, né? Antes do pecado e depois do pecado. Como que ele se degenerou, né?
de uma para o outro. Diz aqui que os traços malignos o degeneraram, né? Então ela viu um Lúcifer e depois viu um outro e viu claramente a diferença entre um e o outro, com o pecado. Se o pecado é capaz de fazer algo assim com um anjo de luz, quem é que era? Imagine conosco, né? A Davi fala muito isso, que o pecado não é algo somente de espiritual. Não, o pecado detona com nós, com o nosso organismo, o corpo. Ele fala que os ossos dele doíam quando ele ele ainda não tinha se liberto daqueles pecados que ele fez com Batseba. Então, realmente, o pecado é algo que degenera em todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa entender isso e entendendo justamente esse sacrifício, o que o Mateus falou é pertinente, porque Ellen White comenta no Desejar de Todas as Nações que ele não via além do sepulcro. Então, Jesus não tinha a ideia se ia dar certo ou não, ou seja, Deus deu tudo. Se não desse certo, amém, que não deu, mas a gente não tem nem como imaginar como seria isso, né? Como que Deus deu tudo e Jesus, se cometesse o pecado, como seria esse Deus que não pode morrer, mas como seria isso, né? E isso fica em Deuteronômio 29, e espero que a gente nem precise entrar nesses méritos, porque ele venceu e é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém. Enzo? Eu tenho um comentário a fazer, que quando Cristo ele termina, né, de explicar para os anjos sobre toda essa parte, né, do plano de salvação, como é que seria, né? Ele explana tudo sobre isso. Ah, os anjos, eles ficaram tristes, né? E de Cristo, eu achei bem interessante essa frase, fala que com santa tristeza, Jesus consolou e animou os anjos. Daí ele contou, né, o que aconteceria com cada um de nós. E outra coisa que eu achei interessante também, que quando Cristo ele informa os anjos tudo que iria acontecer depois disso, né, com as pessoas sendo remidas, né, a salvação, etc. Fala que com alegria inexprimível, ah, os anjos encheram o céu, né? E a hoste angelical cantou em cântico de louvor e adoração. Então, for ver, assim, a alegria que os anjos tinham, né? Sobre isso. E depois, mais à frente, no próximo parágrafo, que foi o último que foi lido, achei interessante que fala que os anjos, eles estavam tão interessados na salvação do homem que eles aceitariam, né? Dar a vida pelo homem. Então, vê o amor dos anjos por cada um de nós também, né? Que, claro, né? Só com o sangue de Cristo, e Cristo explica para os anjos isso antes também, né? Que a gente leu. Mas também vê o amor dos anjos por cada um de nós, né? Eles têm um papel fundamental também ajudando na nossa caminhada cristã, salvação e etc. No cuidado por cada um de nós. E Cristo explica, né? Que nada disso adiantaria. E é uma coisa surpreendente ver todo esse plano da salvação, né? Que fala que o pai, não foi fácil para o pai deixar o filho, né? Morrer. E ali no primeiro parágrafo, eu acho, do capítulo, se eu não me engano, fala que por 3 vezes foi encerrada pela gloriosa luz que havia ao redor do Pai. Então, Cristo foi 3 vezes ao Pai e 2 vezes foi rejeitado, né? O plano da salvação. Então, for ver, foi uma coisa até difícil para o próprio Deus, né? Fazer isso, entregar seu filho pela raça caída, né? E o último comentário que eu queria fazer seria que eu acho que eu acabei perdendo aqui. Não, aqui. Que a lei de Deus, ela é impossível. Aqui no próximo parágrafo, né? Na última parte, fala assim: vi que era impossível Deus alterar a sua lei, ou mudar sua lei, para salvar o homem perdido, e que ia perecer. Portanto, ele consentiu que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Então, a lei de Deus, ela é tão santa quanto o próprio Deus, né? E ele não poderia mudar sua lei, e o homem pecou, né? O homem caiu, e agora o Filho de Deus, né? A majestade do céu tem que vir para essa terra e morrer. E acho interessante, foi comentado antes também, né? Que Satanás ficou muito feliz com isso, né? Então, agora que ele vem aqui, agora eu vou conseguir pegar ele e vou conseguir destruir, né? Acabar com ele, né? Porque principalmente Satanás não gosta de Cristo, né? Especificamente. Mas a gente pode ver, né? A gente já está
há 6.000 anos aqui, e tanto com a Bíblia, o Espírito de Profecia, a gente pode ver que Cristo praticamente esmagou, né, a cabeça da serpente, tanto principalmente no Getsemane, como foi comentado antes, né, que foi ali o momento que ele tomou o cálice, né, e depois morrendo por cada um de nós. Então, é uma coisa linda. Aqui é só o princípio do plano da salvação, né? Que, na verdade, é a história da redenção que a gente vai estudar todo esse livro nos próximos meses. Seria isso. Exatamente. E eu estava pensando também, neste momento de tantas adversidades e tudo mais, a lei de Deus foi imutável e às vezes nós tendemos a pensar que hoje, por causa que a cultura mudou, várias coisas, vários aspectos acabaram mudando, o plano de Deus, a lei de Deus mudou. Então, nesse contexto tão é, rigoroso como o Mateus, eu acho, não sei, posso estar enganada, mas comentou um momento tão decisivo para a história da humanidade, a lei de Deus foi imutável. E a Nick vai falar um pouco mais sobre isso, vou passar para ela, e aí você pode introduzir também as pessoas que estão esperando para comentar. Nós estamos com o tempo um pouco apertado, mas espero que dê para a gente, pelo menos, falar um pouquinho sobre cada coisa. Obrigada, Isa. Eu acho que a Bela quer comentar, Bela? Pode comentar. Tá, vou comentar rapidinho. O que eu achei interessante é em relação ao que o Roberto também frisou antes. Eu acho que não tinha sido comentado sobre a questão de Satanás. Eu achei bastante forte, inclusive, que, que fala de como ele mudou. E uma frase especial me chamou a atenção, porque a gente vê a descrição de Satanás anteriormente como um ser com a testa larga, né? O que simboliza realmente sabedoria, discernimento, né? E aqui Ellen White frisa que, ao observá-lo, ela percebe que sua testa começava a recuar. Eu achei isso aqui estupendo. E o que a gente pensa quando a gente, tá bom, a testa de Satanás era larga, porque ele era sábio, e ele tinha esse discernimento. E daí, depois do tempo de pecado, a testa dele começou a recuar. O que vocês acham que é isso? E Ellen White mesmo explica, mas a gente acho que se entende também que é isso, e eu fiquei impressionada. Vi que durante tanto tempo ele se inclinou ao mal, que as boas qualidades se degradaram e os traços malignos se desenvolveram. A gente vê aqui as próprias faculdades do ser, né? E isso é muito real na nossa vida, e a gente precisa perceber que isso também é muito além de um processo ali, sei lá, mental, moral, né? Mas também realmente até físico, né? Nesse caso de Satanás, aqui se apresentou fisicamente. Mas a gente sabe que através das nossas escolhas diárias, a gente está formando e nós estamos formando nosso caráter, mas que a cada vez que eu faço uma escolha certa, é mais fácil eu fazer a próxima escolha certa. E aqui a gente vê Satanás, ele cada vez enfraquecendo as faculdades morais dele, as faculdades superiores, né? Que a gente sabe, né? Que é o juízo, a consciência, a razão, e fortalecendo os apetites e paixões que são inclinados ao pecado. Então, a cada vez que ele cada vez escolhia o mal, ele era propenso a escolher mais o mal, a testa dele estava diminuindo, ele sabe que ele é lóbulo frontal, né? Então, eu achei isso aqui muito sério, né? Muito sério. E assim como aconteceu com Satanás, isso pode acontecer conosco, e que seja o caso inverso, né? Que através da obediência a gente possa, nossa testa possa largar, né? Digamos assim, mas que através da obediência nossas faculdades superiores possam estar sendo cada vez mais alargadas, enfim, e sendo fortalecidas, né, para a obediência. Quanto a gente mais obedece, a gente mais cresce. E eu já mencionei isso outra vez, mas eu acho isso bastante forte. Às vezes a gente acha que é uma questão arbitrária de Deus que, você pecou, você vai morrer. Mas a gente precisa entender que não é assim, Deus decidiu que quando você pecasse, você ia morrer. Não, a consequência natural, mesmo fisiológica do pecado é a morte, né? É assim, é natural, isso acontece. Nosso corpo foi feito para obedecer. A gente foi feito para viver. Isso é o que naturalmente aconteceria. Então, e o pecado ele realmente acaba com tudo, né? Então, assim, não é só moralmente, não é só porque Deus falou. Isso é mesmo fisiológico, né? Eu achei isso muito impressionante.
Amém. E é muito interessante mesmo que a gente se sente melhor quando a gente obedece. Eu, particularmente, eu gosto bastante de regras. Eu sempre fui assim, antes mesmo de me converter. Então, eu acho muito interessante como elas sempre me fizeram permanecer firme e seguir o certo. Isso é o que nós fomos criados para fazer, né? Mas mais alguém quer comentar? Senão a gente vai para o próximo subtítulo. Vou comentar? Pode comentar. Então, uma coisa que que eu acho muito interessante, isso é uma curiosidade muito incrível, é que basicamente toda cultura, tipo, nossa, quase toda, literalmente toda cultura, tem-se a ideia do plano da salvação. Toda cultura conheceu o plano da salvação, porque a gente entende que Eva, Adão ensinaram isso para os descendentes deles e foram passando de pai para filho. Tem uma coisa muito legal que quando a gente olha a constelação em si, muitas vezes a gente não entende nada, porque a constelação realmente muitas vezes não é nada. Só que foi usada para guardar história. Se a gente pensar lá atrás, não tinha um livro para eles escrever. Então, parte das informações era guardada em constelação. Mas por que que eu estou falando isso? Eu fui pesquisar aqui para mostrar, vou compartilhar minha tela aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá dando para ver? Tá aparecendo aqui para mim. Não sei se. Aí, Ah, tá dando para ver? agora dá. Tá carregando. É. E por que que é maravilhoso essa constelação? Porque se a gente vai ver nas culturas antigas, sempre tem a ideia do caçador. E o caçador é aquele que vai livrar, aquele que vai proteger, aquele que vai cuidar do mal e tudo mais. E quando a gente vê a constelação de Órion, a gente vê que ela de fato é um caçador pisando na cabeça de uma serpente. E isso você consegue ver em várias outras, tipo, em várias constelações de Órion diferentes. Então eu entrei aqui e pesquisei sobre a constelação de Órion, e basicamente Órion é uma mitologia grega, mas sempre existiu essa constelação, a constelação do caçador, aquela pessoa que ia livrar e tudo mais. Então a gente vê que o plano da salvação, aonde o caçador, o homem vigoroso, vamos falar assim, pisava na cabeça da serpente, sempre existiu. Toda a humanidade que conheceu o plano da salvação. A gente vê que Deus não deixou isso escondido de ninguém, por isso que sempre houve pessoas que esperavam o Messias, mesmo não sendo judaicas. Eu acho isso muito interessante, mas basicamente era só isso. É verdade. Mais alguém quer comentar, pessoal? Ok, então. Mas então, aqui no terceiro subtítulo, fala sobre a imutável lei de Deus. Como a gente estava comentando, né, sobre como eu acredito que Deus, ele foi sábio ao colocar as leis, porque ele sabia que no momento que não tivesse leis, os filhos de Deus não seriam felizes. Porque se a gente parar para pensar, as leis, elas nos protegem, né? Elas são uma proteção. Até tem fizeram uma montagem uma vez, né, que dizia, era um homem querendo passar, e daí ele dizia, não, não passa. Era algo assim, semelhante. E porque é uma proteção, é uma rede de proteção. E é interessante que quando Adão e Eva eles se tocaram de que havia um pecado e que eles deviam sair dali, né? Como a Ellen White ela fala aqui, que todo o céu pranteou como resultado da desobediência e queda de Adão e Eva, a qual trouxe a ira de Deus sobre a raça humana, né? E aqui continua dizendo: a lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas, pois no planejamento divino ela jamais iria perder a sua força nem dispensar a mínima parte de seus reclamos. Então, muitas vezes nós, né, como muitas vezes jovens, nós queremos que a Bíblia se encaixe nos meus padrões, digamos assim, né? Então eu quero que ela concorde comigo, mas eu não devo concordar tudo o que ela fala. Não é assim. Hoje no mundo a gente vê assim. Hoje a Bíblia ela é esquecida ou ela é antiga demais e só que não é bem assim. Deus ele nunca desejou que a lei dele fosse mudada para nos satisfazer. Não, porque a lei de Deus ela é imutável, como disse o subtítulo, né? Ela sempre deve ser acima das nossas questões. E quando a gente se encaixa na lei de Deus, em vez dela se encaixar em nós, a gente vê o quão privilegiados nós somos. Porque ela é uma rede de proteção para nós, né? E é interessante que aqui a Noite ela fala que os anjos de Deus,
eles foram comissionados a visitar o decaído par e informá-los de que, embora não pudessem mais reter a posse de seu estado santo, seu lar edênico, por causa da transgressão da lei de Deus, seu caso não era, contudo, sem esperança. E ela vai dizendo ali como Adão se sentiu, né? Ele ficou muito triste, assim, eu imagino que Eva também, porque tudo aquilo, eu imagino que deve ter acontecido muito rápido, assim, né? Então, meio que passou um filme na cabeça deles, o que que vai acontecer agora? A gente vai ter que sair, o que que vai acontecer? A gente vai morrer, né? Porque Deus disse que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer, mas como a gente sabe que não era aquela morte direta, né? E é muito interessante que a Ellen White, ela fala no livro, eu não me lembro o nome do livro agora, mas ela diz que a serpente, Satanás, ela conseguiu enganar Eva quando Eva falou assim, quando ela disse, mas o que que Deus mesmo falou? Por que que você não deve comer o fruto? E aí Eva falou assim, não, ele disse que a gente não pode nem tocar, nem comer o fruto. Mas se a gente vai para Gênesis, a gente vê que Deus diz que não era para ela comer o fruto, não que ela não podia tocar, né? Então, o que que Satanás fez? Enganou ela naquele momento. Olha, toma o fruto, e ela pegou, né? Falou, opa, mas eu não morri, só de tocar. E daí foi que ela comeu, e daí ela acreditou que ela realmente não ia morrer. Então, é assim que Satanás faz conosco, né? Ele fala, não tem problema você pecar aqui, né? Olha, você pecou e você não morreu, não é assim? Então, só que a gente entende que a morte, ela não é assim direta, mas ela vai indo aos poucos, vai deteriorando a nossa faculdade moral, física, a espiritual, porque daí nós não conseguimos chegar perto de Deus porque nós pecamos. Então, são muitas coisas que a gente deve ter muita atenção, né? E buscar realmente a força de Deus para nos auxiliar nisso. Então, é muito interessante essa questão que Adão ele ficou muito tocado, né? Ele ficou muito triste, porque imagina, sair daquele paraíso por realmente ter pecado. E o mais ainda é de entender, que fala aqui, né? Foram então informados de que o Filho de Deus, que conversava com eles no Éden, fora tocado de piedade ao contemplar sua desesperada condição e voluntariamente tomará sobre si a punição devida a eles, e morreria para que o homem pudesse viver mediante a fé na expiação que Cristo propôs fazer por ele. Então, imagina assim, Adão e Eva, naquele momento, os anjos explicando aquilo para eles, e eles assim, nossa, que coisa horrível, porque Jesus, um homem tão bom conosco, ele vai ter que morrer no meu lugar, porque eu pequei, né? E imagino que deve ter sido muito, muito difícil para eles, mas vem a esperança de que por mais que Jesus tivesse que morrer, eles estariam com Jesus, né? Jesus voltaria, ressuscitaria e em breve estaria com eles. Então, eu acho que são muita esperança esse capítulo em si, né? Ele traz muita alegria ao nosso coração e nos faz ver aqueles detalhes que a gente às vezes esquece e nos faz entender passo a passo do plano da redenção, né? Alguém quer comentar desde agora? Eu queria, só colaborando com o que você estava falando, hoje mesmo eu estava fazendo o ano bíblico e estava em Parábola de Jesus e fala sobre o maior tesouro. E justamente o que você falou é que foi comentado. A palavra de Deus deve ser nosso estudo, devemos instruir nossos filhos na verdadeira, verdades nela encontrada, né? Aqui diz que tem uma pergunta: o que precisa para ser salvo? Antes de iniciar a pesquisa, é preciso depor as opiniões pré-concebidas, as ideias herdadas e cultivadas. Se examinar a Escritura para justificar suas próprias opiniões, nunca vai alcançar a verdade. Isso está no capítulo 8, tá, do Parábolas de Jesus, que está justamente falando sobre a questão do maior tesouro, né? Que o maior tesouro que nós temos é a palavra de Deus. Só que hoje a gente está com uma cabeça em um monte de coisa, menos no maior tesouro. E durante essa questão da lei, o que me chamou muito a atenção é que Adão e Eva, então, eles compreendem, né? Os anjos vão conversar com eles sobre como vai ser esse modo aí, né? Que eles entenderam e foram passar para Adão e Eva. Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar a dívida, né? E depois diz assim, ó: é por essa razão a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. Sua lei é mais importante a seus olhos do que os santos anjos ao redor do trono. Isso é grande, né?
para nós vermos como que a lei de Deus, como que essa lei hoje não serviria para nada, como infelizmente muitos entendem, né? Essa lei maior teve que Jesus pagar por ela, porque se fosse para revogar a lei, não precisa morrer, gente. Era só Jesus fazer um corretivo, põe outro ponto ali e vida que segue. Se ele teve que morrer por essa lei, já demanda a importância da mesma, né? O pai não podia abolir nem mudar um preceito da sua lei para socorrer o ser humano em condição perdida. E aí eu gostaria que vocês depois, se puderem, ler o capítulo 5 do Verdade sobre os Anjos, que tem um trechinho lá no Concílio de Paz que diz: Adão foi informado de que a vida de um anjo não poderia pagar o débito. A lei de Jeová, o fundamento do seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio, Deus, como Deus. A lei é tão sagrada como Deus. Por essa razão, a vida de um anjo não poderia ser aceita por Deus como sacrifício. O pai não podia abolir ou mesmo modificar um preceito. Aí entra no aquilo que a gente viu, tá? Então, Adão, ele também se oferece, né, para morrer. Depois todo mundo quer morrer, né? Mas não era mais, não daria mais para ninguém morrer a não ser uma divindade. Por que que eu digo divindade? Porque tem textos da irmã White que diz que se o pai fosse morrer, valeria do mesmo jeito, tá? Então, não é necessariamente Jesus, tá? Poderia ser qualquer um, mas teria que ser uma divindade, tá? Então, essa divindade teria que ser um ser humano para depois passar por tudo que vocês sabem que é Jesus. Jesus, ele se oferece para fazer essa parte do plano. Assim como o Pai tem a parte dele e o Espírito Santo tem a dele também, que está desempenhando até hoje a parte do Espírito Santo, que é nos ajudar a chegar à Canaã Celestial. Amém. Mais alguém quer comentar? Não sei quem estava com a mão levantada antes, mas tem o Roberto, que pode comentar, depois o Enzo e depois a Bela. Eu quero fazer um comentário bem rapidinho. Uma coisa que eu não sabia. A gente não sabe, né, quanto tempo foi desde a queda até este momento que os anjos vêm e falam para Adão e Eva, né? Pode ter sido mais tempo, mas provavelmente foi pouco tempo, né? E eu fico pensando na angústia deles nesse período de tempo, porque foi um período que eles estavam sem esperança, né? Não havia esperança para eles, porque eles haviam quebrado a lei de Deus. E quando se quebra a lei de Deus, a gente sabe que, né, o pecado, ele traz a morte. Então, eu fico imaginando a angústia deles. E os anjos vêm e contam de um plano, né, para salvar. Depois vem a primeira profecia da Bíblia, né, que o filho da mulher ia pisar a serpente, e a serpente iria ferir o calcanhar. Mas eu achei interessante a reação, né, de Adão e Eva, porque pelo que parece até esse momento, eles ainda não haviam percebido o que que causaria, né, a transgressão da lei. E fala que a angústia de Adão aumentou, ele já estava angustiado e a angústia dele aumenta ainda mais. E uma coisa que eu não sabia, que eu acabei descobrindo lendo, que ele pleiteia pela própria morte ou que a descendência fosse deixada à própria sorte. Então, eu fico imaginando até o próprio susto e o desespero no coração dele, né? Porque o comandante, o Cristo que ficava com eles, né? Todo dia, ia toda tarde conversar com eles, aquele ser que ele amava, agora ele descobriu que por causa dele, ele, Cristo, né? Iria ser morto. Então eu fico até me colocando no lugar, né? Que coisa terrível e que angústia passaria no nosso coração, né? Se a gente estivesse no lugar de Adão neste momento. E como o Roberto falou, né? Só pela divindade a gente consegue, né? O perdão, porque não tem como um ser criado, né? Nos salvar. Então, depois até fala, né? Que Adão foi informado que a vida de um anjo não podia pagar o débito. A lei de Jeová, o fundamento do seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio. E por essa razão, um anjo não poderia ser aceito, a morte ou a vida de um anjo não poderia ser aceito como sacrifício pela transgressão. E fala, né, que a sua lei é mais importante a seus olhos do que os santos anjos ao redor do seu trono. Então, interessante que Deus ele não poderia, né, abolir nada da lei,
ou mudar a lei para salvar o homem. A lei deveria ser cumprida, né? E o salário do pecado é a morte. Então, eu acho lindo Cristo ele se colocar à disposição da humanidade, né? E morrer por nós, porque Cristo morreu a morte eterna, né? Morrer por nós e, obviamente, né? Ser vitorioso desse conflito. Mas, principalmente, a angústia, né? Porque o pecado traz isso. Então, eu fico imaginando a angústia do próprio Adão, né? Sabendo que Cristo, o amigo dele, iria acabar morrendo no lugar de tantos pecados dele, quanto de toda a humanidade, né? Porque foram poucas pessoas na Bíblia que tiveram essa oportunidade de ver todo o plano da redenção, né? Adão é uma delas, Moisés foi outra pessoa, Abraão. Então, algumas pessoas, Enoque também. Eu lembro que Enoque também foi outra pessoa que foi mostrado todo o plano da redenção. Então, foram poucas pessoas que tiveram esse privilégio. E agora a gente, no finalzinho da história, pode ver todas as partes anteriores e alguns passos, né, para frente. Mas eu fico imaginando ainda mais a angústia de Adão, porque ele antes fala que quando ele via uma flor, né, murchando, uma folha caindo, ele já ficava angustiado, né? A gente já vê mais pra frente quando ele mata o cordeiro também, angústia no coração dele. E ele vê toda a história e vê o que vai acontecer por causa do pecado dele, né? Depois com a morte de Cristo e etc. Então, até é uma coisa para nós mesmos, né? Porque o pecado só traz miséria e ruína. Então, já que Cristo morreu por nós e nos dá a chance de vencer, né? Que nós possamos se apegar a Cristo também e não passar pelo que Adão passou, né? Esse seria meu comentário. Amém. Que nós possamos entender, né, a, a ruindade que é o pecado, né? Mas, Bela, você quer comentar? Pode comentar. Eu vou comentar rapidinho, parecido com o que o Enzo também estava falando, e eu acho interessante quando a gente vê aqui, quando Adão finalmente e Eva percebem a questão da lei de Deus, né? Eu estava lembrando, eu estava aqui procurando no último capítulo, e eu pensei que não ia encontrar, mas encontrei um texto que fala que depois da queda, eles estavam naquela questão ali que o Enzo falou, né? Preocupados. E aí Ellen White fala que ambos procuravam tranquilizar-se, pensando que Deus, que tinha dado todas as coisas para torná-los felizes, perdoaria sua transgressão e de alguma forma não seria tão ruim. Então, assim, antes do pecado, eles estavam ali, ai, Deus, como Deus é bom, né? Olha tudo que Deus nos deu. Eles estavam preocupados, mas eles pensavam, nossa, Deus é um Deus de amor, ele vai dar um jeito, ele vai perdoar, dar mais uma segunda chance pra gente, sei lá, de alguma forma. E aqui pega e mostra que Adão e Eva, de fato, compreendem, nossa, a lei de Deus, na verdade, né? Não é algo bem assim, não é algo assim tão supérfluo, né? Que de repente ele pode abrir uma exceçãozinha. Eles compreenderam verdadeiramente a seriedade da lei de Deus. E a gente precisa ter isso na nossa mente, né? Eu acho que é muito importante que a gente entenda, e eu acho muito importante, assim, a gente fala, né, de nós pensarmos sobre o plano da redenção, sobre a vida de Cristo, e porque a gente tem simplesmente essa questão de Deus como uma coisa muito séria, né, como uma lei imutável. E aqui eles realmente compreendem, quando eles veem, Jesus vai ter que morrer por nós. Jesus, o rei, né, o nosso Senhor vai ter que morrer por nós. Nossa, olha o tamanho do nosso pecado. E às vezes, como a Isa falou, a gente se acostuma com o plano da redenção, a gente se acostuma com o sacrifício de Cristo, e parece que é tudo bem assim, sei lá, uma coisa simples, porque, sei lá, virou a história da humanidade, todo mundo fala sobre isso, mas a gente precisa entender, a gente precisa ser sensível a isso, né? E isso é muito sério, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque às vezes vira normal, e a gente não entende mais a profundidade do plano da redenção. E a profundidade e a seriedade da lei de Deus, né? Acho que são duas coisas muito importantes pra gente sempre pensar. E eu fiquei abismada aqui. Às vezes a gente é que nem Adão e Eva, né? Ai, Deus não é Deus é tão bom, né? Acho que ele vai dar uma chancezinha. A gente pode ficar assim, como a gente tá, e na hora lá, ele vai dar uma chance, né? A gente vai poder passar. Mas não, né? Então, às vezes a gente tá caindo na mesma de Adão e Eva, né? Nessa circunstância aqui. Verdade, Bela. Acho que o pensamento que a gente tem ai, não tem problema, né? Aquela coisa se torna algo automático, então, obedecer às leis de Deus, né? Não se torna algo assim, como você falou, tão sério, tão preciso. E a gente não deve pensar sobre isso. Mas eu terminei por aqui. Se alguém quiser mais comentar, senão a Isa já vai pro último versículo, se eu não me engano.
penúltimo. Bom, creio que não. A gente vai dar uma comprensada aqui nos últimos dois, mas, enfim, ressalto mais uma vez, é importante cada um ler por si só, com mais detalhes, mas o subtítulo Uma Visão do Futuro, ele vai falar um pouco sobre qual era o plano em si, o que aconteceria de acordo com o plano depois, o que aconteceu com Jesus aqui na Terra, e alguns pontos interessantes, enfim, alguns pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar aqui. Às vezes a gente procura tantas honras aqui no mundo, a gente procura ter tanto valor neste mundo, talvez uma admiração de pessoas, ter fama e tudo mais, mas nós valemos o sangue, assim, não digo que nós merecemos esse sacrifício, mas Jesus, como a Bela dizia, precisou morrer por nós. Então, às vezes a gente procura em outras fontes aqui na Terra admiração, reconhecimento pelas poucas coisas que fazemos, mas nós nos esquecemos do maior presente que nós já recebemos na história da nossa vida, tanto dos que nós já recebemos, tanto dos que nós receberemos ainda na nossa vida aqui na Terra. Este foi, sem dúvidas, o maior presente que nós poderíamos receber aqui na Terra. Por mais que nós, por nós mesmos, não tenhamos valor algum, mas nós valemos o sangue de Cristo. Esse subtítulo ele vai continuar ressaltando sobre o fato de que Cristo, por ele ter vindo morar aqui na Terra, viver aqui por um tempo, ele entende tudo o que se passa por aqui, as nossas tentações. E eu confesso que há um tempo eu não entendia muito bem o significado disso. E eu creio que talvez alguém aqui já tenha passado por isso, de procurar vencer as tentações por si mesmo, por si próprio. E a gente percebe no desenrolar da história e no que o Espírito de Profecia diz aqui, que Cristo, ele veio aqui e ele entendeu o que realmente nós passamos no quesito de tentações. Então, Satanás, obviamente, sempre procura tirar isso da nossa mente, mas nós devemos fazer pelo menos um esforço para tentar nos lembrar disso quando nós estivermos passando por aflições, por tentações especificamente, para que nós possamos pedir o auxílio divino nestes momentos, para que ele possa nos ajudar, né? E às vezes Satanás, além da tentação do momento, ele ainda coloca em nós ideias de que Deus não nos entende, que Jesus não ele é divino, ele não deveria se preocupar com essas coisas, que eu devo falar com um amigo meu da minha escola, alguma coisa assim, mas que nós possamos a cada dia levar nossas angústias aos pés de Cristo. Roberto Castilho, pode comentar. Eu achei bem importante, bem lindo, que tem uma parte que diz que quem se beneficiar da salvação é considerado mais valioso que o ouro de Ofir, né? Que é a coisa mais valiosa que existe, né? E nós, espero que todos nós aqui sejamos mais valiosos que o ouro de Ofir, pois temos essa dádiva de se beneficiar com o sacrifício de Jesus. E aqui também diz que é a primeira vez, né, das N vezes que aparece que a definição de pecado na Bíblia é a transgressão da lei, né? Então, Adão foi levado a compreender o que o pecado é. 2 pontos, transgressão da lei, né? É a primeira de muitas vezes, Ellen White fala mais, no mínimo umas 6 vezes aí que eu já vi sobre isso. E é importante nós vermos também sobre essa questão da oferta sacrificial, o Enzo até comentou, né? Aqui Adão ficou profundamente e perfeitamente, ele entendeu a transgressão dele, só que ele ficava muito triste, né? Quando tinha que fazer algo nesse sentido, mas a culpa era dele mesmo, e aí isso fez com que ele entendesse como que ia ser esse plano, além de, claro, ele ter visto o plano até a cruz aqui, né? Aqui diz que até a cruz, mas nós vemos N pessoas aí, como o Enzo mesmo falou,
Inclusive, Adão teve uma bênção de Enoque, por exemplo, né? Adão passou para Enoque, Enoque depois viu, mas Enoque também conversou com Adão, né? Então, Enoque foi alguém privilegiado, assim, né? Como muitas outras pessoas poderiam ser, né? Porque aquele Éden ficou até o dilúvio, até o momento próximo de dilúvio acontecer ali, né? E mesmo assim, o povo era duro de coração, né? E nós muitas vezes estamos no mesmo barco que essas pessoas, né? Nós vemos as coisas acontecer, nós estamos lendo as coisas acontecer, vendo cada detalhe acontecer, mas a gente é incrédulo. A gente não está estudando como deveríamos a palavra. Então é muito gratificante nós estarmos aqui nesse grupo fazendo isso, né? Não sei de quem foi a ideia, foi provavelmente do Espírito Santo iluminando a mente de alguém, não sei se foi do Enzo, da Bela, ou se foi ambos. O fato é que nós estamos fazendo o que a Bíblia nos pede, estudando em grupo, como nós mesmos, cada um estudando, para depois vir aqui e conversar um pouquinho sobre. E eu gostaria só de falar sobre o último parágrafo, que aqui diz que sem a expiação do Filho de Deus não poderia haver comunicação de bens ou salvação de Deus ao ser humano. Deus tinha zelo e honra pela honra de sua lei. A transgressão dessa lei causou uma terrível separação entre Deus e o ser humano. A Adão, em sua inocência, havia sido assegurada a comunhão direta, livre e feliz com o Criador. Depois da transgressão ao ser humano, Deus se comunicara através de Cristo e dos anjos. E Cristo, além da comunicação da cruz, ele era um anjo do Senhor que apareceu em vários momentos durante o Velho Testamento, né? Quando se refere ao anjo do Senhor, era o próprio Cristo em sua versão de anjo, né? Como eu já disse para vocês, Cristo foi anjo, ele é Deus, foi anjo e foi humano, né? É o unigênito, ninguém é dessa forma, mas ele se mostrou várias vezes como anjo e depois veio como ser humano se mostrar de fato quem é Deus. E aí nós precisamos agora seguir esse exemplo, como a irmã mesmo leu lá em Hebreus 4:15, que nós possamos cumprir em nós o simplesmente não atrapalhar e deixar Deus agir em nossa vida. Amém. Realmente, esses aspectos comentados são muito interessantes, né? E são importantes para que nós entendamos, né? E eu creio que conhecimento nunca é pouco. Então, é realmente interessante nós estarmos aqui estudando sobre esse tema que é um dos temas mais importantes que nós podemos estudar, e todos os outros temas bíblicos têm relação com isso. Matheus Andrade, pode comentar. Então, aqui, né, no capítulo, Pega diz o seguinte, lá no fim dele, a raça foi afinal tão grandemente rebaixada que os que parecia inferior quase sem valor. Os homens foram, em geral, incapazes de apreciar o mistério do Calvário, os grandes e elevados fatos da expiação e o plano da salvação por causa da condescendência da mente carnal. Então, só retomando aquilo que eu já disse lá atrás, o plano da salvação, o mistério da cruz, tudo foi deixado muito claro para que não houvesse dúvidas. Todas as pessoas já tinham essa ideia. Só que o coração, devido ao pecado, ia se endurecendo cada vez mais e mais e mais, de modo que o que sobrou do plano da redenção ficou muito subliminar. Eu vou novamente compartilhar minha tela de novo, só para mostrar dessa vez isso aqui, ó. Tá lá no site do Michel Schonweis, ele fala sobre isso também. Quando a gente olha o kanji chinês para dor, significa duas árvores e um pedaço. E do mesmo modo, o antigo Ervas daninhas significa tristeza. Então a gente vê que todo o mundo recebeu a mensagem do plano da salvação, entendeu como foi. Só que devido à vida de pecado, a gente vai esquecendo, a gente vai ignorando, a gente vai abandonando isso. E isso é um risco que a gente corre, porque a gente volta de novo para aquilo. Devido ao pecado, a gente se acostuma com o pecado em si. É tipo quando a gente vê tanto jornal que as pessoas morrem, a gente nem se importa mais. Fala, morte, né? Acontece. Então, a gente precisa não endurecer, entender o que é o pecado, não fazer como fizeram as pessoas antigamente e deixar o plano da salvação como algo distante, como algo que ficou para lá e tudo mais. Jesus morreu, né? Não, a gente precisa entender o que isso significa para a gente. A gente vê o que aconteceu com o povo antes do dilúvio e a gente sabe que isso vai acontecer de novo, que não aconteça com a gente, né? Exatamente. Temos que estar em constante
Vigilância. Jean Raffo. Não sei se é assim que fala, mas pode comentar. Isso. É, dando sequência ao que foi comentado, que todo mundo falou, quanto isso nos impacta, quanto o plano da salvação nos impacta, ou pelo menos deveria nos impactar, né? Essa semana a gente teve aí no grupo a notícia do falecimento do Lázaro, né? Mas quantas pessoas de fato se impactaram realmente, né, com a morte do Lázaro? Eu creio que apenas as pessoas mais próximas, né? A gente, assim, que pelo menos eu não conheci o Lázaro, mas eu fico, assim, impactado pelo fato dele ser um rapaz jovem, né? E ter partido dessa vida, ter descansado. Mas eu creio que as pessoas muito mais próximas tiveram mais, né, mais pesar com relação a isso, né? E quanto a gente deveria nos impactar com a morte de Cristo, né? Os anjos lá, eles ficaram horrorizados com quando ele apresentou o plano da redenção, que ele teria que vir morrer e tudo mais. E isso fica uma reflexão para a gente, né? E, vocês já viram aquelas pessoas que têm fãs, assim, que as pessoas, quando vê a pessoa chora. Quando a pessoa né, que é fã, o ídolo morre, a pessoa chora. Tem pessoas que vão quilômetros de distância para ver. Elas, né, são pessoas assim que contemplam muito uma outra pessoa e acaba virando fã, né? E assim a gente deveria ser de Cristo. E a Ellen White aconselha a gente a meditar 1 hora por dia na vida de Jesus, em especial nas últimas horas de Cristo, né? E o capítulo Getsemane do Desejado, se for lido assim de maneira meditada, não tem como não se impactar com o sacrifício que Jesus fez, não tem como não chorar de ver o modo como tudo ocorreu, o modo como ele foi desprezado até pelos discípulos, né? Ele ficou sozinho ali e o diabo foi ter um diálogo com ele ali. Então é mais nesse sentido, assim, que a gente deveria fazer uma meditação, assim, cada um meditar sobre sua vida, o quanto o sacrifício de Jesus mexe comigo, né? O quanto me impacta, né? E isso vai reverter em ódio para com o pecado, né? Eu vou odiar o pecado, porque foi o pecado responsável pela morte de Jesus. Exatamente. É um tema, assim, tão solene que até Ellen White comenta que ele é incompreensível em sua totalidade para nossa mentalidade decaída, né? Bom, vamos então finalizar com o comentário do Lucas. Pode falar, Lucas. Pronto. Eu ia comentar a parte aqui do finalzinho, quase, mas não é uma consideração final, né? Mas é um comentário pertinente para a gente. Fala aqui que a morte da vítima, né, deveria evidenciar todos os castigos do pecado do pecado, né, que era a morte. Pelo que o seu sacrifício do pecador, reconhecia a sua culpa e manifestação de sua fé. Então, nós vemos que o sacrifício de Cristo manifestou veio revelar a culpa do pecador e manifestar também a verdadeira fé que nós temos que depositar nele, que o irmão mesmo mencionou, né? A irmã White, ela sempre orienta a gente a meditar nesse sacrifício de Cristo, de modo assim que a gente possa se contrir, né? Teve uma época que eu comecei a ler o Desejado e vendo aquelas cenas, né, imaginando e Deus impressionando, a gente fica contrito, né? Tanto sacrifício que Jesus fez por nós. E teve uma vez que eu ouvi uma pregação, um pastor adventista, ele falou assim, ó, Jesus não morreu pelos nossos sonhos, ele morreu pelos nossos pecados. E é, por isso que muitos que declaram amar o bebê na manjedoura não gostam do adulto que ele se tornou. É por isso que é mais fácil fazer da cruz uma peça de decoração do que o realmente o testado do nosso fracasso, né? Aí tem um texto embaixo também que ele mencionou. Ele veio para os seus, né? Que está lá em João 1, versos 11. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus,
ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram, os quais nasceram no sangue, nem a vontade da carne, mas da vontade do homem, mas de Deus. Então, a gente vê que mesmo a cruz hoje tendo, para muitos, né, um significado diferente, um significado assim até mesmo de uns levam para zombaria, outros levam mais para uma alegria exagerada, né? Para nós que conhecemos o Evangelho, para nós que conhecemos a expiação, conhecemos a manifestação de Cristo no seu santuário, nós cremos que esse momento de contrição é por conta do Cordeiro que morreu, que até hoje Cristo vem vindicando o seu sangue diante do Pai sobre isso. Então, para nós, nós cremos que, ao olhar para a cruz, nós vemos diretamente o nosso fracasso. Diretamente a gente vê nossa fraqueza, a nossa debilidade e a nossa crueldade de crucificar Cristo Jesus na cruz. Então, nós, hoje que nós aceitamos a Cristo, nós somos herdeiros dele graças à cruz, nós somos parte, né? Mas mesmo assim, quando infelizmente nós falhamos, nós se tornamos, na verdade, malditos, porque a gente acaba crucificando ele de novo. Assim o Espírito de Profecia nos diz, né? Então, eu oro a Deus para que a minha vida espiritual também, né, possa exercer não uma crueldade dessa, né, de crucificar a Cristo, né? Mas sempre buscar pela fé para não ter essa maldade, né, de crucificá-lo novamente. Exatamente. Amém. Roberto Castilho? Eu queria só dar uma ênfase maior, né? Porque a gente tá. O sacrifício de Cristo por nós a gente viu aqui, imensurável. Mas lá no Patriarcas e Profetas, diz que o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo que a nossa salvação. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra, mas não foi simplesmente para os habitantes desse pequeno mundo, mas sim para considerar a lei de Deus como deveria ser considerada. Então, o primeiro propósito de Deus era vindicar o caráter de Deus, tá? Porque ele estava sendo manchado erroneamente. Satanás se colocou ali, né? Então, vamos dizer assim que Deus fez matou dois coelhos com uma cajadada só, vamos dizer assim, né? Nos salvou e ao mesmo tempo vindicou o caráter de Deus. E bem no finalzinho do capítulo 4 do Patriarcas e Profetas, Ellen White comenta que se a lei pudesse ser mudada, ter-se-ia podido salvar o homem sem o sacrifício de Cristo. Mas foi o fato de que foi necessário Cristo dar a vida pela raça, prova que a lei de Deus não mudou. E aí depois ela comenta que se a lei de Deus foi abolida na cruz, Satanás teria vencido. Se entender que a lei de Deus foi abolida na cruz, é o mesmo que Satanás então ter vencido. Ela diz que se a lei foi abolida na cruz, como muitos pretendem, a agonia e a morte do amado Filho de Deus foram suportadas unicamente para dar a Satanás exatamente o que ele pedia. Triunfou então o príncipe do mal. Foram sustentadas suas acusações contra o governo divino. O próprio fato de Cristo suportar a pena da transgressão do homem é um poderoso argumento a todos os seres criados de que a lei é imutável, que Deus é justo, misericordioso, abnegado e que a justiça e a misericórdia infinitas unem-se na administração do seu governo. Então, só para nós esclarecermos aqui, porque nós se achamos muitas vezes, por mais que foi um sacrifício lindo e maravilhoso, nós todos reconhecemos isso, não temos nem como agradecer a Deus por tudo que ele fez e faz por cada um de nós. Não temos mesmo e nunca vamos ter, né? Por isso que a graça é um dom imerecido. Mas o principal ponto era a lei de Deus, né? A lei de Deus tinha que estar limpa novamente, né? Vamos dizer assim, porque Satanás estava acusando. E um trechinho anterior a isso diz que começou essa batalha do grande conflito no céu e Deus vai vencer essa batalha no solo do inimigo, né? Porque o Satanás tomou a terra como se fosse dele. E aí Jesus vem no solo dele, então, e mostra no solo dele, ó, tá vendo? Eu vou vencer aqui, aonde você diz que é seu. E aí Jesus vence tanto no céu, com a expulsão dele, tanto na terra, com a nova expulsão dele, porque agora Cristo é o nosso rei, né? Como está lá, ele é o representante desse mundo para a honra e glória de Deus. Amém, muito obrigada pelo comentário. É realmente interessante a gente linkar todos esses pontos para que nós
temos mais conhecimento sobre isso. Voltou aqui. Vocês ouviram até onde? Não sei se dá para ouvir alguma coisa. Bom, enfim, que nós possamos entender a real importância da lei de Deus. E é interessante, como o Roberto estava comentando, as pessoas costumam dizer que o fato de Jesus ter vindo aqui na Terra e morrido, isso anula a lei. Mas foi, na verdade, bem pelo contrário, não é mesmo? Ele veio aqui justamente para provar que a lei funciona e que a lei de Deus é imutável, certo? Temos mais um último comentário, e aí após isso eu já passo para a Nick fazer uma oração para a gente tirar já nosso print, que a gente está bem em cima do horário. Pode comentar, Matheus. Sim, é que eu não sei quantas pessoas aqui já matou algum animal. Eu matei um animal apenas na minha vida, mas foi de verdade, foi muito estranho. E olha que eu matei uma galinha. Primeira vez que eu fui matar uma galinha na casa da minha avó, que eu mesmo matei, eu fiquei chocado, porque aconteceu um monte de coisa que eu não imaginei que iria acontecer. Uma coisa estranha foi que eu cortei o pescoço da galinha, mas a galinha ainda ficou chacoalhando o pescoço porque estava viva. Então, imagina agora qual que foi o choque, se eu fiquei chocado com aquilo, imagina o choque de Adão ao ter que matar um cordeiro e daquele modo entender que Cristo teria que morrer por ele. Então, é muito complicado a gente permanecer na mesma vida de pecado, uma vez que a gente entende a dureza e o sofrimento que é um sacrifício. Se um sacrifício de um animal já é sofrido, imagina então do próprio Filho de Deus. Muito bem. Bom, Nick, então você pode finalizar aí com a oração, e aí a gente tira nosso print. Oremos então. Grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse encontro, por esse momento, ó Pai, onde nós podemos meditar no plano da salvação, no teu sacrifício, no seu cuidado para conosco, Pai. Pai querido, por favor, nos dê um coração puro, nos dê uma mente pura, nos dê um coração disposto a amar e disposto a meditar e sentir o teu sacrifício todos os dias como algo tremendo, como algo precioso aos nossos olhos, ó Pai. Por favor, nos dê amor para com o Senhor e nos ajude a vencer as tentações, nos ajude a diariamente entender que quando nós pecamos, machucamos o Senhor novamente, ó Pai. Abençoe cada um aqui, abençoe as nossas famílias, nos livre de todo mal e nos dê uma boa noite de descanso na tua presença. Nós te agradecemos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado, Nick. Então, pessoal, não sei quem poderia tirar o print pra gente tirar nossa foto. A gente manda lá no grupo. Vou tirar aqui. Tira pra gente então, Roberto, por favor. Peguem seus livros, abram as câmeras, ou o celular também, quem tiver no celular, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Tudo maravilhoso, como sempre. E próxima semana nós temos já o próximo capítulo, capítulo 6. Estudem bastante, que vai continuar sendo uma bênção, né? Esse livro é muito abençoado. É muito lindo. Então, se preparem, semana que vem nós temos mais. Uma boa semana para todos e obrigado novamente. Não sei se vai querer falar alguma coisa, Bela. Não? Mas, Boa noite a todos. boa noite. Boa noite, gente. Todo mundo. Tchau, tchau.